Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o seguinte questionamento: por que Deus permite as tragédias? Então, Jesus, em seu evangelho, os apóstolos, principalmente o apóstolo Lucas, ele tratou desse assunto e Jesus respondeu. Vejamos o texto de Lucas, em que Jesus responde por que Deus permite tragédias. Vejamos, no capítulo 13 de Lucas, a partir do verso 1, diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos converterdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus conta uma parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Vejam bem, Jesus responde a um questionamento sobre alguns galileus que estavam fazendo sacrifício. Preste atenção, esses galileus estavam fazendo sacrifício a Deus. E a Bíblia diz, e Jesus diz que o sangue desses galileus foram misturados com o sangue do sacrifício. E aí então Jesus diz algo muito interessante a eles: pensais que esses galileus que morreram eram mais pecadores do que os demais galileus? Aí Jesus diz: não, porque todos pecaram. Não eram, mas aconteceu isso para que aqueles que estão vendo essa tragédia se arrependam. Da mesma forma, Jesus falou de um episódio, de um acidente agora com a torre de Siloé, onde morreram alguns. E Jesus questiona: pensais que esses que morreram da torre de Siloé, que foram soterrados, eram mais pecadores que os demais? Também não. Mas aconteceu isso a fim de que eles se arrependam. Jesus está dizendo que essas tragédias, elas são como se fosse o grito de Deus à humanidade para que se arrependam. Agora, vem um questionamento. Deus é um Deus de amor. Por que Deus permite, por que Deus age para que essas pessoas morram ou que haja uma tragédia? Aí Jesus, então, sabendo desse questionamento, ele conta uma parábola, a parábola da figueira, onde o agricultor chega e diz que há 3 anos aquela figueira estava lá e não dava fruto. Então ele manda que corte, o agricultor corte. Aí então aquele homem disse: olha, deixa mais por 1 ano. Caso ela não dê fruto, aí sim o Senhor mandará cortá-la. Jesus está mostrando que o dono dessa figueira, desse terreno, é o próprio Deus. É Deus quem dá a vida, o primeiro sopro de vida. A fecundação é dada por Deus, como também é Ele que tira a vida, é Ele que permite a cada um morrer no tempo certo. Jesus está dizendo que cada um tem o seu dia de morrer, cada um tem o seu dia que ninguém sabe, só Deus. E
essa figueira representa as nossas vidas, as vidas em que Deus espera que essas pessoas possam dar fruto de arrependimento, porque Jesus está falando do arrependimento nos textos anteriores, e a figueira está dentro desse contexto. O fruto do arrependimento significa uma vida e uma mente voltada para o Deus Todo-Poderoso, que nossas mentes reconhecem que precisamos dele e que precisamos do sacrifício de Jesus Cristo para que nos unamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, por que acontecem tragédias? Porque Deus está falando alto para que todos se arrependam, para que as pessoas não pensem que os seus pecados estão esquecidos por um Deus vivo, um Deus pessoal e um Deus santo. Não, as tragédias acontecem para que todos percebam que há um Deus Todo-Poderoso e que todos estarão diante dele e que cada um tem o seu dia de morrer e prestar contas segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.